Bom, né, senhora Máximos? Tem coisa que a gente não precisa nem dizer, né? Não teria que ensinar nessa socioeducação, reeducação, reintegração, né? Não teria nem que falar, né? Mas não adianta, para vocês tem que ser tudo desenhado, é difícil como foi difícil para o Ministério Público ligar nossa água em 2019, foram 14 dias de insistentes negociações com os canalhas do ponto 16, e isso nos deu a autonomia e a instrução para que a gente nunca mais passasse pela mesma coisa, deixando na mão dos canalhas, dos adictos, dos bêbados de merda, que as soluções se prorroguem por tanto tempo. Eu disse na audiência de ontem que a gente não tem mais interesse nenhum em acordo, a gente só quer que os canalhas, que os detratores da lei, da ordem, que as professorinhas aposentadas e a quadrilha com Vitória Fortes, agressora e ladra, e quadrilha com Rosângela Máximo, a perseguidora de crianças, sejam enquadrados nos rigores da lei. É isso que a gente quer? Porque a nossa diferença, senhora Máximos, é que quando fomos colocar a verdade do que realmente estava acontecendo, do roubo da madeira, e vocês, muito magoados, quiseram forjar o roubo do celular contra o Serginho, para querer fazer uma campanha de dois espelhos refletindo, que é isso que vocês fazem no modus operantes do comunismo. É refletir um espelho do que vocês são e lá na TV Record dizer tudo que ela fala é ela que é. Só que a nossa diferença é que vem as provas, e com provas, e testemunha, e testemunhos coagidos também. Que além de coagir autoridades, vocês também estão coagindo testemunhas. E essa é a nossa grande diferença. A nossa grande diferença. Que quando a Nailde supostamente não está ali naquela imagem do roubo da madeira, ela e a Elisete, como as boas professoras aposentadas, que dizem ser donas da justiça do universitário, donas das audiências conciliatórias, falam com a boquinha delas e dão instruções para essas outras, para que haja o conluio. Esse conluio que é o tal do procurador, do advogado, disse que o advogado disse que não tem conluio. Como que não? É iminente, é evidente. Quando Ana Paula Fortes, no dia do roubo, grita que o Bita tem que vir salvar ela e a filha dela, sendo que eles são os ladros, livrar do latrocínio, livrar da vizinha do oeste, que é essa vadia do oeste, ela gritou para mim, né? Então ela é o quê? Ela é conluio. Ela tem que explicar por que ela botou o nome do policialesque na história. Eu explico por que em 2016 ele abafou todos esses documentos que estão aqui. Eu explico por que ele abafou todos os documentos. Agora, se ele continua a interceder por a senhora Máximos, pela senhora Fortes, pelo senhor Jonas Maconha, aí eu já não posso mais. Aí eu não posso mais falar nada. Quem tem que falar são os superiores a esse cabrone, a esse policial e aos tantos outros que vieram em defensor da gangue, dos bandidos, em vez de vir em proteção de quem estava aqui, ó, duras perdas, se defendendo dos agressores e protegendo as pessoas que têm que ser protegidas. Porque existe diferença entre um idoso adicto das drogas, que anda com o conluio, e um idoso
que chega na parada, não anda com ninguém e não sabe nem onde está se metendo. Como nós, quando chegamos aqui, com força, com coragem, construímos uma casa com as próprias mãos, sobre acusação, sempre acusação que eu sou a foragida, que o Renato é o bandido, que as crianças são o problema, ao ponto de eu recolhê-las, porque com essas canalhas não se brinca. Depois que faz o mal para uma criança, não tem como reaver. Ou vocês acham que tem? Que eles só estão atacando nas redes? Que nunca atacaram as crianças aqui quando a gente mudou? Quando colocou o maníaco todo cheio de drogas aqui para cima, sem roupa, fazendo estardalhaço na madrugada para assustar criancinhas? A senhora Máximos esquece muito rápido dessas coisas. É por isso, senhora Máximos, que a gente grava tudinho. Sabe, senhora Máximos? A gente grava tudo porque a sua memória não funciona. A senhora tem a memória curta. A de curto prazo e a de longo prazo. Nenhuma das suas memórias funcionam. Mas a nossa memória de família arquitetos, ela é muito boa. Ao ponto de a gente ter sabedoria, paciência, educação e respeito para ter lidado com cada momento, incluindo que depois da senhora colocar aqui o cara pelado assustando criancinha, a gente ofereceu água da fonte para a sua casa, que não tinha água da associação, por mais de 2 anos. De tão ruim que essa família é, meu Deus, que família mais ruim que a família do Renato. Depois do atentado contra as criancinhas, esse homem tão ruim, senhora Máximos. Ruim! Esse homem bandido! Cuidou de graça a linha de água para aquela quenga lá do fundo, boca solta, boca murcha. Cuidou para ter água para vocês mais de 2 anos de graça. Com a linha que era da nossa casa, que vinha para vocês também. Colocou água da Associação de Moradores para vocês também. Porque ele é um homem muito ruim. Tem que ficar sem água. Tem que pedir para dar cudinha. Louquinha, adicta, drogada. Ir lá e arrancar tudinho os canos desse homem. Esse homem ruim. Que roça o caminho para as cobras não pegar na perereca de vocês. Agora tem caminho. Agora chegou o Estado, recapiou, chegou a Prefeitura, recapiou, onde nós estávamos fazendo aos poucos, mas até não ter quem é que roçava o brejo. Quantas vezes vocês alcançaram 10 reais para ele? Nunca! Suas canalhas! Mas como esse homem é muito ruim, ele estava com uma roçadeira ligada. Quando a majestade da bandidagem passou, ele não desligou a roçadeira. E o promotor público das promotorias, que eu já citei nos vídeos anteriores, está até hoje com dor de estômago. Ô querido, racha o bico, faz que nem eu. Tira a parte da história que interessa, que é o exemplo, que a justiça tem que ter inteligência humana para avaliar quando os caras estão mentindo, quando os caras estão obstruindo a justiça, quando os caras estão lá em perseguição política, usando o sistema como propriedade deles para fazer a criminologia concentrada no lugar. E isso não é de hoje, não é com a minha família, não é com as minhas crianças, é com muitas outras más.
Mas vai meu carteiraço para os funcionários públicos sem cérebros, sem uma boa definição, sem uma boa concentração no que estão fazendo, que deixam essas canalha continuar uma programação deplorável, desprezível, como essa que elas têm feito, em detrimento da lei da ordem contra a família, totalmente comprovado, com testemunha inclusive, vários níveis de testemunhos, né? E que nem precisamos de nenhum eminente juiz ou eminente Ministério Público para comprovar isso. Está comprovado através das redes. É só usar o sistema. Bota os vídeos da família para rodar. Bota para rodar lá na maquininha do Israel, na maquininha da UFSC, né, para ver a verdade brilhando. É diferente de querer ir na audiência conciliatória contar mentira e ainda pedir para não gravar a audiência. Não pode gravar a audiência e também não quer ser gravada pela outra parte. Ah, não quer ser gravada. Quer ir lá contar mentira para as autoridades e não quer ser gravada. Ai, que desserviço! Que desserviço com o dinheiro público! Ah, manter os conluios, os gangues stalking usando a própria instituição, a própria jurisdição. Ah, daí fica facinho! Aí fica facinho para outra parte. Aí pega o Só na Justa, pega mais o Nando e dá-lhe comentário para praticar o terrorismo com a mãe de família, para ela parar de falar. Porque imagina, tem que selar a boca dela. Não adianta tudo que já fizeram para impedir a liberdade, a livre circulação, tanto do pai quanto da mãe, das criancinhas. O ataque iminente invadindo escola. Não foi suficiente, invadiu a delegacia, criou tretas e mutretas e contendas, coagiram até menores. E tá tudo certo para eles. Será mesmo que todas as autoridades de Santa Catarina concordam com a corrupção daquele menor? Esse menor estava com a família. Aquele menor estava com os bandidos. Com os bandidos arrancando o portão da minha casa. Rosângela, aprenda a diferença. Você e Ana Fortes não disseram que aqui eu não podia ficar, porque aqui era só as bandidas? Que eu sou muito branquinha, que não dá certo aqui, que eu ia ter que tomar um sol, mudar até a minha cor para poder ficar aqui? Vocês lembram disso? Quem são vocês para dizer quem fica e quem sai da sua própria casa? Quando foi que eu impedi vocês de ficar na casa de vocês? Agora, de atacar meus filhos, de atacar o Renato, de atacar meu trabalho, de atacar minha família, de atacar minha feirinha, vocês podem ter certeza que eu vou no stalking fofoquinhas, no botão stalking de vocês e vou desligá-las. Como? Assim, ó, através das redes, incansavelmente. E até vou fazer uma oração para vossas senhorias. Bandidas! Enquanto ganhavam água através da família, negam a água para a família. Essa é a retribuição que vocês dão. Isso é o comunismo. É fazer processo de favelização, de drogadição, de destruição da criança, de destruição da mãe de família, de destruição das belezas do lugar, de destruição das pessoas, sobre as contendas de que um está ajudando o outro. Mas ajudando ao quê? A defender os ladrões?
Veja bem, atacaram o vídeo do adolescente. Não chegou a arrancar os cabelos da mãe, estão dizendo que vão cortar os cabelos do filho. Quem são vocês para dizer que vão fazer isso? Vão cuidar dos seus traseiros. Vão cuidar da sua vida. E beijinho, beijinho, pau, pau.